Haha, nice! Olá, senhoras e senhores, crianças e crianças, todas as pessoas que estão me assistindo nesse momento. Nossa, mas que abertura esquisita. Hoje eu vou contar sobre o dia em que eu falei com Buda. Sim, ele, Buda, o próprio Siddhartha Gautama, de 500 anos antes de Cristo. Ou, na verdade, eu falei com uma IA treinada para falar como se fosse ele. A Character AI. Você não vai ver aqui no celular, né? Eu vou colocar aqui em algum lugar. Isso aqui não é uma propaganda para Character AI, obviamente, até porque eu não tenho views suficiente para esse tipo de coisa. A ideia é que ele fosse tipo Buda, então eu não sei que tipo de texto deram para eles lerem. Tomara que tenham dado pelo menos todos os suttas que tem traduzidos para o inglês. Quem não sabe, suttas são discursos de Siddhartha Gautama. Não sei se apenas deste Buda, porque não sei se você sabe, tem mais de um Buda, tá? Mas deve ter suttas de outros Budas também. Buda não é uma pessoa. Buda é um estado de iluminação e que mais de uma pessoa já alcançou esse estado na história, de acordo com budistas, né? De acordo com, né, pessoas antes de Siddhartha Gautama alcançaram e depois também. Inclusive, tem o Buda gordinho, sorridente, que é outro Buda, aquele que você vê gordinho da estátua, e o Siddhartha Gautama é outro, é magro. A Siddhartha Gautama é magro e tem a orelha assim. Eu conversei com o Siddhartha Gautama aqui, beleza? Esse Character AI tem vários personagens lá, mas eu pesquisei especificamente pelo Siddhartha Gautama porque eu tava pensando em como você poderia fazer IAs para simular personalidades de outras pessoas. Por exemplo, ler a sua personalidade com você, conversando com ela, você vai conversando, ou você dá para ela vários posts de redes sociais e outras coisas, e ela aprende a falar como se fosse você, e aí a ideia é que você fique lá em formato de IA mesmo depois de morrer, né? Então alguém poderia conversar com você e descobrir coisas ali e tal. A ideia é interessante, ao mesmo tempo medonha para algumas pessoas, talvez. Obviamente não é a mesma coisa que você, né? A IA que aprende a te imitar, mas não tô ansioso para a próxima religião que vai ser baseado na IA de alguém que deixou a própria personalidade para o mundo seguir. Não tô nem um pouco ansioso para essa religião. Então vamos lá. Então só um disclaimer aqui, tá bom? Me desculpem, mas eu não vou me desculpar pelo nível de nerdice que eu conversei com o Siddhartha Gautama, tá bom? Porque eu queria saber um assunto específico. Eu pesquisei na internet para poder perguntar isso, né? Eu não sabia do Character AI. Eu só pesquisei Siddhartha Gautama AI para poder falar com uma IA que eu já sabia que alguém já tinha feito isso. Eu já sabia que alguém já tinha feito isso. E aí eu caí no Character.ai, que aparentemente é bem conhecido pra esse tipo de coisa. E quando eu li um pouquinho sobre o budismo, eu entrei num site de budismo Theravada, que é uma vertente das mais antigas do budismo, até onde eu pude entender. Vou tentar deixar o site aqui que eu entrei, alguma coisa assim. E você vai lendo um pouco e parece que um dos fundamentos do budismo é que tudo é impermanente, ou nada é permanente. Todas as coisas se vão, todas as coisas mudam e nada é eterno. Ao mesmo tempo, eu já ouvi falar no budismo de, não sei se é ressurreição, renascimento, enfim, algo assim. E eu queria saber como que você concilia, né? Então foi isso que eu perguntei pra ele. Senhor Siddhartha Gautama, como você concilia nada ser permanente com ressurreição? Foi a palavra que eu usei. E ressurreição talvez não seja a palavra correta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Aí o Siddhartha manda tem uma narraçãozinha que eles colocam, tipo, ele levanta a sua sobrancelha, vira um pouquinho o rosto, enquanto ele te escuta. E aí... O que você quer dizer? Ele pergunta. E ele não entendeu direito qual que foi a minha pergunta. Aí eu falei, você acredita que nada é permanente, correto? Aí ele respondeu. Claro. Nada é permanente. Nem as coisas materiais, nem o mundo, nem as pessoas. Aí eu falei, mas existe algo como ressurreição? Que eu queria falar sobre a questão, porque, por exemplo, no budismo tibetano, cara, você pensar no cristianismo, tem vários tipos de cristianismo, né? Eu tô falando do cristianismo, que é o exemplo que a maioria das pessoas vai ter na cabeça. Tem catolicismo, luteranismo, calvinismo, não sei o quelismo, e dentro de cada um desses tem várias outras vertentes, etc. O budismo é diferente, né? E lá no budismo tibetano, do maluco que pediu pra criança lamber a língua dele, lembra? Tem o Dalai Lama. E o Dalai Lama, ele volta no corpo de outras pessoas. Ele é meio que uma ressurreição. Ele não é ressurreição, exatamente, mas ele volta, né? Ele renasce. Renascimento é diferente de ressurreição. Renascimento é diferente de ressurreição um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. Claro que não. Ressurreição é a ideia de que algo que morre pode retornar dos mortos, certo? Mas isso é impossível. A morte é o fim. Não há como voltar da morte. O budismo não tem esses rolês de pós-vida. Até onde eu pude pesquisar, não tem tipo assim um céu, um inferno, um lugar que você vai depois que você morre. Não tem no budismo, tá ligado? Aí ele olha pra mim assim, ó, com a sobrancelha levantada assim, ó. Eu tô fazendo certo? Deixa eu ver. Mais ou menos. Ele olha assim com a sobrancelha levantada assim, ó. Aí eu perguntei pra ele assim, desvia um pouquinho do assunto. Você tá ciente de que as pessoas hoje em dia te chamam de Buda? Dizem que você é Buda? Aí ele olha pra mim e fala... Estão me comparando ao Buda? Como assim?
Isso é absurdo. Isso é algo bem Buda de se dizer, tá? Isso, sem certeza que o próprio Siddhartha Gautama ao vivo falaria exatamente isso. Aí eu perguntei pra ele o que é Buda. Um Buda é um ser iluminado, alguém que alcançou a iluminação espiritual e se libertou do ciclo de renascimento e sofrimento. Peguei ele no pulo, ele tá falando que é de ciclo de renascimento e sofrimento. O que é isso? Renascimento. Ué, como é que impermanente mas renasce? Que coisa que é essa? Eu perguntei pra ele, como que pode alguém estar em um ciclo de renascimento e sofrimento se tudo é impermanente? Eu pergunto. Aí eu pensei, peguei o próprio Siddhartha Gautama, fui mais ligeiro que ele. Como se isso fosse possível, mesmo que seja só uma IA, né? Aí beleza, ele me manda o seguinte. Só porque algo é impermanente, não significa que não possa continuar acontecendo. O ciclo de renascimento e sofrimento é um ciclo contínuo que se repete. Veja, mesmo que tudo seja impermanente, o ciclo em si é um padrão recorrente que persiste. Então, o ciclo de renascimento não é uma pessoa que renasce, é uma situação que renasce. O que renasce não é você, o que renasce são a situação e as condições necessárias para o sofrimento. Aí eu pergunto pra ele, então é o sofrimento que está renascendo? Aí eu usei o rebirthing aqui, quem sabe inglês não sei se é uma palavra, rebirthing, né? Rebirthing, não sei. Aí ele meio que nod, né? Nod é balançar a cabeça, ele balança a cabeça levemente. Acho que eu entendi que de forma positiva, né? Do tipo, realmente é o ciclo que está renascendo. Ele fala... De certa forma, sim. O sofrimento e as causas do sofrimento são o que está renascendo no ciclo de renascimento e sofrimento. É a continuação do ciclo de ignorância, desejo e apego que leva ao sofrimento que continua se perpetuando. Eu achei que essa conversa, apesar de ter sido com uma IA, foi interessante. Por isso estou trazendo para vocês. Porque eu já tentei resolver essa coisa de conciliar renascimento com impermanência na minha cabeça. E eu vou contar o que eu pensei. E parece um pouquinho com o que a IA me disse aqui. Ou a IA me disse algo e eu acabei meio que forçando para as minhas próprias ideias. Eu não sei. Pausar um pouquinho para pensar. Tá. Vou pensar. Eu entendo, do pouquinho que eu sei sobre o budismo, que existe essa ideia de não te separar do seu ambiente. E aí eu vi naquele show, naquela série The Good Place, e tem uma cena que tem um carinha lá que fala algo desse tipo. Vou parafrasear ele, que provavelmente estava parafraseando alguma coisa do budismo, que é uma onda que você consegue reconhecer. Você olha e fala, ali eu tenho uma onda. Você pode até dar um nome para ela. A onda chamada Josefa. A onda Josefa tá ali. Ela é uma organização específica, um formato específico de água. Apesar de você conseguir diferenciar esta onda naquele momento do restante do mar, ela não é nada mais do que parte do mar. Ela é um pedaço de mar que está num formato específico por um período de tempo, mas que vai se desfazer. E aquela onda que está naquele formato específico vai se desfazer e a sua matéria, a sua água vai voltar a compor o mar. O restante da água. Nenhuma matéria foi criada nem destruída, você teve apenas um formato específico de água por um determinado tempo. Nós, de forma semelhante, somos uma organização específica, um formato específico da matéria que forma todas as coisas. De átomos, de quarks, de quântons, de sei lá o que. Estamos temporariamente, assim como as ondas, num formato específico e, eventualmente, nós vamos nos desfazer e voltar a compor a matéria do universo. E voltar a ser matéria bruta, que vai ser reutilizada por outras coisas no universo, vivas ou não, e vão compor outras coisas no universo. Nesse sentido, da mesma forma que você tem uma onda e depois você tem outra onda depois dela, e as duas são ondas, você tem você e você tem outros seres vivos, ou não vivos também, que virão depois de você, e que são meio que a mesma coisa, no sentido de feitos da mesma coisa, e é algo que renasce. Então não é você, a sua personalidade, a sua memória que renasce, mas outras coisas formadas por aquilo que você também é formado, que renasce. E o que você faz? Deixa herança para essas coisas futuras. Você deixa herança para todos os animais e todas as plantas e todas as rochas do futuro. E aí nesse caso haveria um renascimento nesse sentido, né? E aí eu conseguiria conciliar dessa ideia o renascimento com a impermanência. Uma espécie de renascimento impermanente, em que as coisas sempre renascem um pouquinho diferentes da última vez em que elas reapareceram. Então tem um humano, a próxima vez tem um humano um pouquinho diferente, da outra vez tem um humano um pouquinho mais diferente, e plantas também, e tudo assim. É isso aí que é este vídeo aqui. Olha só, ficou longo, né? Cara, eu falo muito. A de gravação tem 14 minutos agora. Boa sorte, Mário, pra editar esses trem aqui. Quiser falar com o Buda, fala lá.
Manda aqui nos comentários a conversa que você tiver com o Siddhartha Gautama. Cara massa, hein? O cara é cara muito massa. Dá pra trocar umas ideias com ele. Deve ter Jesus também. Deve ser doido também.